Agora, eu quero dedicar o nosso jornal de hoje à notícia mais importante do momento, que não está sendo aprofundada como merece. E esse talvez seja o ponto fundamental para que entendamos juntos por que o Brasil está nesse buraco que se encontra. Saiu um levantamento que está na capa do jornal Folha de São Paulo de hoje. Qual o instituto que fez a medição aí, Pietro? Foi o Indicador Alfabetismo Funcional, o INAF. O INAF fez um levantamento que mostra o seguinte. Atenção para aquilo que eu vou dizer aqui. 29% da população. 29% da população brasileira. De cada 10 brasileiros, 3 não conseguem compreender o básico da interpretação de um texto simples. Nem realizar contas elementares. 2 vezes 3, quanto dá? 4 vezes 4, quanto dá? Leia esse texto aqui de um parágrafo e diga o que ele significa. 29% da população não conseguem compreender o texto. 7% da população, 7%, são analfabetos totais. Não conseguem identificar as letras e os números. 7%. 29% não conseguem fazer uma leitura elementar. 36% da população conseguem compreender apenas o elementar. O óbvio não consegue compreender para além daquilo que está escrito. Uma interpretação literal. 36%. E tem a proficiência plena da interpretação de um texto e consegue realizar uma conta de matemática, apenas 10% da população. Os analfabetos são 7%, que não conseguem entender nada. Nada. 7%. 29% não conseguem entender um texto básico e nem realizar uma conta básica de matemática. 29%. Vamos somar. 29 mais 7, 36. E 36% apenas a compreensão elementar. O beabá. O vovó viu a uva. 36%. 36 mais 36, 72% do povo brasileiro. Atenção! 72% do povo brasileiro ou entende apenas o elementar ou não entende nada. E conseguem entender tudo apenas 10%. Esse aqui é o problema do Brasil. Esse aqui é o problema do Brasil. O problema do Brasil é de educação. Nós só vamos mudar o país. Nós só vamos votar direito. Nós só vamos enfrentar os problemas estruturais da República quando houver um investimento verdadeiro em educação. Nós estamos falando aqui de conhecimento elementar da língua portuguesa. Interpretar um texto e conseguir fazer uma conta de matemática. Quanto que é 25 vezes 9? Uma conta básica. Pois 30% da população não consegue realizar nem a continha elementar. Isso explica por que se rouba aposentados no Brasil. De que as pessoas não conseguem sequer interpretar o extrato da sua própria aposentadoria. E por que o alvo dos criminosos é justamente as pessoas em situação de vulnerabilidade. Agora se sabe que além do roubo das associações e dos sindicatos, o INSS acobertou e permitiu o roubo em empréstimos consignados a aposentados no Brasil na ordem de 90 bilhões de reais.
polarização burra, a discussão primária dos temas políticos brasileiros, a polarização também é explicada pelo baixo grau de compreensão das coisas. Nós aqui no Jornal da Mercosul, nós aqui no estúdio e você aí do outro lado do rádio, nós formamos, infelizmente, uma casta de pessoas que conseguem entender a realidade. E digo infelizmente porque hoje, nós aqui no estúdio e você aí do outro lado do rádio, nós formamos um pedacinho da sociedade, um pedacinho que consegue compreender, refletir, projetar, se preocupar, sofrer com a desgraça de um aposentado que está sendo lesado, roubado. Nós conseguimos compreender as decisões do Supremo Tribunal Federal, conseguimos compreender o jogo da política para lá ou para cá. Nós, nessa família do Jornal da Mercosul, integramos a minoria da população brasileira. E como que nós vamos resolver isso? Nós vamos resolver isso mudando o leme e investindo verdadeiramente em educação. E isso demora. Nós precisaríamos investir pesadamente em educação básica, a educação elementar, e só depois disso, daqui 50 anos, 60 anos, nós conseguiremos melhorar minimamente o Brasil. Até lá vai ser essa miséria moral. O presidente Lula, eu vou usar o exemplo do presidente porque ele é o presidente da República, ele é a autoridade máxima do Brasil. O presidente da República foi processado e condenado por 2 instâncias e mais pelo Superior Tribunal de Justiça por ser ladrão de dinheiro público, por ser lavador de dinheiro. Ele foi eleito presidente da República. Apesar de tudo. Se isso não explica uma miséria moral, educacional do Brasil, nós toleramos o crime, nós aceitamos qualquer tipo de esmola que o poder público nos entregue como resposta aos impostos que pagamos. E isso se dá por uma incapacidade da esmagadora maioria do povo brasileiro de entender o que está acontecendo. É triste dizer, mas há uma massa de ignorantes sendo conduzida por apagão de informação, por ideologia e por má fé. Pessoas que não conseguem entender o que se passa no Brasil. Outro dia eu fiz um comentário aqui dizendo que deveria haver um corte profundo de dinheiro público para universidades e se investisse dinheiro pesadamente na educação básica. Muita gente achou, como assim vai cortar o dinheiro de universidade? O Estado, o poder público, não tem que sustentar a universidade. A universidade pode ser privada. O que o Estado tem que assegurar é a educação básica de qualidade. Está aqui o resultado. Um país sem educação básica de qualidade é um país em que 29% da população, 29%, são analfabetos funcionais. Não consegue compreender um texto elementar e nem fazer uma conta. 29%. Mais 36% estão na base do Ivo viu a uva, só. O elementar. 22% dos brasileiros, prestem atenção nesse dado, 22% dos brasileiros têm compreensão rudimentar de um texto básico. Rudimentar. Se você escrever, em vez de escrever na ordem direta, escrever um texto com entre vírgulas, com um aposto, ou escrever na ordem indireta, as pessoas não vão conseguir entender, porque é um compreendimento rudimentar. Isso aqui é preocupante. Isso é o mais sério entre tudo. Não há problema mais sério no Brasil do que este. Não há. Mas sabe como isso foi noticiado? Isso foi noticiado assim, veja esses dados. Aí mostra um gráfico lá no Jornal Nacional,
Aparece na Folha de São Paulo e deu. E esse não é o tipo de cobertura jornalística a ser dada sobre esse caso. Daí a gente começa a compreender e a entender melhor por que tantas pessoas acreditam em qualquer conto da carochinha que apareça num telejornal da Rede Globo, por exemplo. Por que uma novela tem tanta influência na vida brasileira? Por que nós aceitamos tudo com naturalidade? Porque nós não conseguimos entender nada. Nós somos um povo, infelizmente, miserável do ponto de vista intelectual. Isso aqui era caso de uma revolução. Isso daqui, e aqui eu quero dizer o seguinte, no tempo do Bolsonaro é assim também. O Bolsonaro foi um presidente que não investiu em educação de verdade. Não fez. Porque também foi um governo que se alimentou da ignorância. O que serve ao Bolsonaro serve ao Lula e vice-versa. A questão é até quando nós vamos viver reféns de uma ausência completa e absoluta de entender a realidade. Esse jornal, e aqui não é autoconfete. Aqui não é autoconfete. Mas esse jornal talvez seja o único do Paraná. O único. A abrir espaço numa rede tão poderosa de rádios para fazer esse tipo de análise. Era muito mais fácil, inclusive para ganhar audiência, de que nós ficássemos tratando aqui do show da Lady Gaga, que nós tratássemos aqui do que está se passando na novela Vale Tudo com a Odete Roitman. Seria muito mais tranquilo, do ponto de vista de audiência, relatar os crimes que aconteceram na periferia das grandes cidades, fazer uma zoeira em cima da segurança pública, expor as vítimas e as vozes de quem sofreu algum tipo de ataque criminoso, daria mais audiência, com absoluta certeza. Se nós intercalássemos a análise dos fatos políticos com uma boa música da Marília Mendonça ou do Zé Neto e Frederico, nós ganharíamos mais audiência. Mas não, nós abrimos 1 hora por dia para aprofundar os fatos do Estado brasileiro. Isso, antes de qualquer questão, é um dever moral. E eu quero aqui cumprimentar o empresário, dono dessa rede, o Luiz Mussi, que nem ele gosta de dizer, meu sócio, Denian, de fazer essa emissora todos os dias. Quero cumprimentar o Luiz, que é o dono da rádio, por permitir que esse espaço seja um espaço de reflexão. Isso daqui, quando eu li a notícia, eu printei a tela para dividir com vocês aqui. De quando nós olhamos o número, de como o número nos esbofeteia. Você tem ideia de que apenas 10% da população consegue compreender um texto? 10%, você junta 10 brasileiros numa sala, apenas um entrega o texto para os 10. Isso que eu quero te chamar a atenção da gravidade. Você pega um texto básico, porque não é texto complexo, é um texto básico, elementar. Você pega o texto e entrega para 10 pessoas numa sala. Apenas uma vai conseguir entender o texto. 9 não. Isso aqui é caso de polícia. Isso aqui é um caso grave. Aí a gente vê médicos que em pleno ano de 2025, quero falar agora com os profissionais de medicina, médicos que escrevem com um garrancho uma receita, entregam para um paciente com problema cognitivo. Ele não sabe nem dizer qual é o remédio que ele tem que tomar. É muito sério o que se dá no Brasil, muito sério. Enquanto isso, nós torramos dinheiro público com orçamentos bilionários para sustentar universidades, enquanto o dinheiro tinha que estar investido numa educação básica de verdade. Com método. A gente precisa mudar esse método de educação também, que todo mundo é aprovado. Ninguém mais faz prova. As pessoas elas passam de uma série para outra, de um ano para o outro,
com deficiência de aprendizado anterior, ninguém mais reprova, ninguém se preocupa mais. Larga na vida, vai embora e junte-se àqueles que não conseguirão compreender um texto. E olha esse ponto, Denis. Segundo os pesquisadores, o aumento pode ter como uma de suas consequências a pandemia, período marcado pelo fechamento das escolas. Também, claro que sim. Também a pandemia também é responsável. Mas não apenas, né? É fácil também eu dizer que, por causa da pandemia isso aconteceu. Não, isso não acontece por causa da pandemia. Isso acontece porque em 500 anos de Brasil, nunca se investiu verdadeiramente em educação básica. O Paraná tem a melhor educação do Brasil. Esses números são nacionais, eles não refletem a realidade do Paraná. O analfabetismo funcional no Paraná é menor. Claro que é, em comparação com o resto. Mas o Paraná não é uma ilha, nós estamos dentro do Brasil. Então, ou a gente enfrenta o que é o real problema do país, de verdade, ou a gente vai ficar, de tempos em tempos, é o golpe no INSS. Por que é tão fácil aplicar um golpe num idoso no Brasil? Por quê? Porque apenas 10% vão conseguir analisar o próprio extrato. Eu não sei se você lembra, acho que sim, quando estourou esse escândalo do INSS, qual foi o meu comentário aqui no jornal? O que eu falei? Disse, olha, é muito importante que você, que tem acesso à tecnologia e consegue entender, ler um texto, consiga falar para o idoso que está perto de você, se ele foi ou não foi lesado. Que você o ajude a fazer análise sobre o que aconteceu. Porque a pessoa, primeiro, ela não consegue entrar lá no site do INSS para ver. E depois, quando consegue, será que ele consegue ter uma compreensão do que está escrito lá? É importante dizer que boa parte do povo brasileiro não consegue fazer uma conta básica de matemática. Então ele pega quanto que ele ganhou e aí ele vê lá o desconto, ele não consegue fazer o cálculo se o dinheiro está certo ou errado. Você entende o problema do Brasil? Esse aqui é o problema real do país. Isso aqui explica o Lula presidente. Isso aqui explica por que esse picareta, ladrão, preside o Brasil. Isso explica. É a ignorância, que não é culpa das pessoas. Eu não estou falando ninguém, até porque as pessoas não têm culpa da educação que recebem. Esse é um dever do Estado, do poder público. O poder público brasileiro é o culpado. Não é as pessoas coitadas. Que culpa elas têm? Que culpa tem o pobre do cidadão de não conseguir compreender? Ele não é culpado de nada. Quem tem culpa é quem tem o poder. Isso daqui tinha que ser objeto de uma análise hoje. Não vai acontecer, porque as pessoas estão preocupadas com a polarização. Isso aqui tinha que ser tema hoje para o parlamento brasileiro. Hoje tinha que ser o seguinte: as câmaras de vereadores, as assembleias legislativas, o Congresso Nacional, hoje deveria dizer apertar o botão de reset para tudo. Olha isso aqui. Até que ponto nós, como detentores de mandato, vamos tolerar essa situação? Tem que ser isso. Eu vou para a tribuna hoje da Assembleia Legislativa. Eu vou. E vou levar esses dados. E tenho absoluta certeza que vou falar no vazio. Vou terminar de falar e vai vir um outro falar qualquer coisa que não importa. Mas eu vou cumprir o meu dever. Eu vou cumprir o que é obrigação minha de levar esse tema ao parlamento e para ver se alguém se interessa minimamente com a realidade. Para o PT está maravilhoso. Porque é essa ignorância que faz com que eles sejam eleitos. E para o bolsonarismo não está ruim também. Não está ruim. Porque daí ajuda a alimentar a polarização. Me perdoem eu me alongar. Mas essa notícia, isso daqui é um chute no estômago